Estamos de volta aí com mais um assunto dentro do Enraizados na Palavra. E hoje nós vamos falar, sabe o que, gente? O seu propósito começa onde você está. Às vezes você vai falar assim, Cidiane, é impossível, porque o lugar que eu tô hoje eu nem queria estar aqui. Tá uma bagunça, tá desorganizado, tô passando por muitas lutas aqui. Não tem nada a ver. Calma aí, ó, assiste até o fim aí, que você vai entender o que eu estou dizendo, tá bom? Vamos começar então, ó. Muitas pessoas acreditam que o propósito de Deus começa quando tudo tá jóia, né? Tá tudo alinhado, tudo certinho, quando tem recursos, né? Quando o tempo tá de sobra, ou quando tem reconhecimento, ou talvez uma grande oportunidade, né? A maioria das pessoas pensa assim. Só que a verdade é outra. Não é bem assim, tá? O propósito, gente, ele começa exatamente onde você está. Tá? Ele começa nesse cenário imperfeito, nas condições limitadas e muitas vezes no lugar onde você nem escolheu estar. Tá vendo? Então aqui a Bíblia, ela nos mostra que Deus, ele não espera cenários ideais, onde esteja tudo jóia, vamos dizer assim, né? Mas ele trabalha em terrenos improváveis. Aqui agora eu vou trazer alguns pontos importantes, tá? E com exemplos da Bíblia também, que você vai começar a entender que realmente é isso, que Deus, ele trabalha em terrenos e em pessoas que você fala assim, imagina, ela? Ou nesse lugar pode dar alguma coisa? Calma aí, então vamos lá, tá? Primeiro ponto aqui, ó. O seu propósito, ele não começa no palco, tá? Mas sim no secreto. A gente já tem falado muito sobre isso, né? Então, muita gente acha que o chamado, ele só começa quando ele é visto, né? Quando as pessoas começam a reparar, quando há reconhecimento. Só que Deus, gente, ele começa no escondido, né? No escondido, onde não tem aplausos, por exemplo, tá? E é nesse lugar onde o nosso caráter, ele é formado. Vamos pegar o exemplo de Davi, tá? Enquanto seus irmãos todos foram lembrados, né? Quando Samuel chegou, o pai chamou todos os irmãos de Davi, menos Davi, né? O Davi estava onde? Lá no campo, cuidando das ovelhas, né? Enquanto ele era esquecido pela família, mas Deus o via, ele era visto por Deus. Então, antes de ele enfrentar Golias, né? Às vezes a gente fala, essa cena do Golias foi, né? Mas gente, houve uma preparação antes. Lembra? Ele já tinha vencido um leão, já tinha vencido o urso. Então o secreto de Davi não era vazio. Ninguém estava vendo ali, né, o que estava acontecendo. Mas havia o que? Uma preparação. Então o problema é que muitos querem o quê? O palco sem passar pelo processo. Eu fico perguntando, será que Davi teria tido coragem de enfrentar o Golias sem ter enfrentado antes o leão e o urso? Veja que eu não lembro agora a passagem, né, onde o versículo certinho, que ele fala assim, olha, Saul, mas eu enfrentei um leão e um urso, eu matei eles. Então o que é esse Davi, o que é esse Golias aí, né, que fica falando coisas horríveis contra o nosso Deus? Então assim, ele usou algo que ele venceu no secreto para conseguir enfrentar aquele gigante. Você vê como que a preparação, o processo é importante para nós? Davi sabia disso. Então, muitas pessoas querem o quê? Autoridade, mas sem intimidade. Não existe isso, não acontece dessa forma, gente. Deus, ele não expõe quem ainda não foi moldado no silêncio, tá? Então, é no secreto que a nossa fé, ela é provada. Então, o que você faz no secreto, sustenta o que você vai viver no público. Quando você vê esses grandes homens aí do Senhor que estão aí, conseguem, né, levam multidões para a presença do Senhor, é porque houve um fundamento ali no secreto. Não é do nada, gente. Então, o Golias, ele não criou essa coragem, Davi, mas ele só revelou que já existia dentro dele. Então, ele tinha esse instinto, assim, de não fugir de uma batalha, né? Davi, quando ele viu o leão e o urso, ele não saiu gritando pelos irmãos ou saiu correndo, ele foi lá, deu um instinto, né? Esse instinto veio, ele acreditava que esse mesmo instinto, essa força viria novamente quando ele enfrentasse o Golias, porque ele sabia o que ele estava fazendo era a vontade do Senhor, tá? Então, nós não podemos entender que o secreto seja um atraso, porque muitos querem pular esse momento com o Senhor.
Mas o secreto, gente, ele traz um alinhamento. É onde Deus trabalha, sabe? Onde? Nas nossas raízes, né? Então, talvez você se sinta no invisível hoje, tá? Só que o campo, esse campo aí, ele não é abandono, tá? Não é porque Deus esqueceu de você, ninguém tá te vendo. Não, não. Mas é uma preparação. Tanto você quanto eu precisamos passar por esse tempo de preparação. Segundo ponto aqui, ó. Não despreze o dia dos pequenos começos. A gente já tem falado sobre isso, né? Então, muitas vezes, a gente já quer começar no grande, né? Só que ver aqueles resultados mais rápidos, né? Mudanças imediatas. Só que Deus, ele começa no pequeno, tá? Então, é no simples, no invisível, né? Só que é aí que muitos desistem. Porque, não, mas já é pra mim estar lá na frente. Já é pra mim estar fazendo isso. Já é pra mim estar falando, fazendo um monte de coisa. Mas não teve pequenos começos, tá? Então o problema não é começar pequeno, gente, o que muitos acham, por isso que desistem, tá? O problema é desprezar o pequeno, aí que vem a confusão. Então, por exemplo, um devocional simples, né, uma conversa para restaurar um relacionamento, uma decisão diária também de permanecer firme, tudo isso, sabe o que acontece? Ele parece assim, pode até parecer pouco, só que ele está construindo algo profundo. Tá? Então, o reino de Deus, ele funciona como uma semente. Tá? Então, ele começa no invisível, ele cresce no silêncio e no tempo certo, ele se torna o quê? Grande. Tá? Então, muita gente aqui não começa porque acha que ainda não está pronto. Tá? Mas essa pessoa, ela quer viver algo grande, mas não valoriza os pequenos passos. Olha, começa a dar essa confusão. Você já viu essas pessoas que começam com tudo, né? Olha que você vê tudo rápido. Mas só que passado algum tempo, não sustenta, não tem uma base firme, a pessoa desmorona. Né? A gente vê pessoas caindo com frequência, porque não teve um chão firme ali, uma estrutura boa para sustentar o grande. Tá? Você vê para construir um prédio, por exemplo, né? Às vezes demora anos ali, você vê o prédio pronto, mas eu falo assim que, eu lembro que do lado do meu prédio onde eu morava antes, estava fazendo um outro prédio. Eu acho assim que levou uns 8 meses, mas levou muito tempo, gente, eu não vou falar com certeza, tá? Mas levou muito tempo para fazer o quê? A fundação. Eu falo, nossa, só vejo aço, concreto, buraco e não vejo subindo, né? Mas levou muito tempo. Por quê? Porque o que viria acima dali, do chão, era muito pesado. Então, ali a base, ali o profundo tinha que ter o quê? Um firmamento muito bom para não desmoronar. E é assim na nossa vida também, tá? Então, cada pequeno passo carrega o quê? Propósito. Lembre sempre disso para você não desistir mais, tá? Então, cada dia de constância está formando algo que você ainda não vê, mas vai acontecer. Então, o pequeno nas mãos de Deus não é só pequeno, gente. É uma semente. A gente já ouviu falar sobre semente, né? Então, não despreze hoje, tá? Não pense em desistir ou achar que nada está acontecendo com você. Comece simples, como eu falei, um pequeno devocional, uma conversa pode restaurar, né, casamentos, né? Mas permaneça firme, confie nesse processo, porque o que começa pequeno em Deus sempre cresce, porque Deus sustenta. Tá? O terceiro ponto aqui, fidelidade no pouco libera muito, tá? Então Deus, ele não está olhando a quantidade, tá? Mas ele está olhando o caráter, tá? Então o pouco não é pouco, tá? Eu falo assim que ele é uma prova. Então, muita gente quer viver algo grande, né? Só que o reino de Deus funciona diferente. O extraordinário cresce na constância, no simples. Tá? Então, nessa constância é que está crescendo o quê? O extraordinário, tá? Então, não é numa constância em coisa grande, é no simples. Então, a forma como você cuida da sua casa, por exemplo, já vai demonstrar muito aí como que você está cuidando. Se você é zelosa, se você está cuidando mesmo, está fazendo relaxado, né? O cuidar da sua família também demonstra o seu trabalho, como você tem feito aí, né? Quando ninguém está vendo, como você tem agido.
Então, mesmo quando ninguém vê, isso está revelando que é a sua fidelidade. Olha como isso é importante, tá? Não é rotina isso, gente, é uma formação, tá? O que muitos veem como rotina não é uma formação. Então, o problema é querer o muito sem passar pelo pouco, tá? Então, querer esse crescimento negligenciando o que já tem, isso tá errado. Tá? E muitas pessoas ficam bravas com Deus, tá? Mas só que Deus confiou algo para você e você tem tratado como o que Deus já confiou aí nas tuas mãos. Então Deus, ele não libera o muito porque eu quero, desejo, mas ele libera pelo preparo. Eu estou preparada mesmo? Davi, ele não começou como rei, tá? Mas ele começou cuidando das ovelhas. Até quando ele foi ungido, ele já não foi direto para o palácio. Ele voltou para o pasto, tá? Então foi ali que ele se tornou alguém muito bem preparado. Então a fidelidade também prova a sua motivação. Tá? Então você continua fazendo o certo, sem reconhecimento, continua firme sem aplausos. Tá? Porque o muito que Deus ele libera não é só externo, gente, é questão de confiança. Então seja fiel no que você tem hoje. O que o Senhor já confiou aí na tua mão? Sua família, seu trabalho. Por mais assim que você olhe, você mesmo nem gosta do que você faz, mas seja fiel nisso, tá? Foi Deus que te deu. Família foi Deus, tudo que você tem foi Deus que te deu. Então cuide muito bem, seja mordomo das coisas do Senhor, tá? O quarto ponto aqui, Deus trabalha nos processos, não só no resultado. Então vamos lá, existe algo dentro de nós que quer somente o resultado, mas sem processo, tá? A gente quer a promessa, mas sem o caminho, sem passar por ele, né? Então Deus, ele não está interessado no destino, gente, mas ele está formando quem você precisa ser para sustentar. Como eu falei do prédio, não adianta nada eu fazer de qualquer jeito a fundação, erguer um prédio lindo, daqui um mês desmorona. Então, por exemplo, José, a história de José, ele viveu isso, né? Então ele recebeu um sonho, mas ele passou por rejeição, por injustiça, por prisão, né? Aos olhos humanos, isso tudo parecia atraso. Nossa, olha, que azarado, muitos iam falar, né? Nossa, olha, coitado, deve ter feito alguma coisa, né? Lembra os amigos de Jó? Tudo tentando achar uma justificativa por que Jó estava daquele jeito, né? Só que tudo que ele passou foi o quê? Uma formação. Ele precisava passar por isso, por aquilo que viria, para ele conseguir sustentar. Então Deus estava com ele em cada fase, né? Deus estava com José na casa de Potifar, na prisão, no processo, né? Então o processo, entenda, não é perda de tempo. O inimigo sopra isso no nosso ouvido, perde tempo isso, não tem nada a ver. Para que você ficar cuidando disso daí? Não precisa exagerar desse jeito, né? Então o processo, gente, ele é transformação. Nós precisamos o quê? Dessa transformação, porque do jeito que nós estamos, assumir algo, que o Senhor nos dá algo de autoridade, a gente só vai fazer besteira. Nós precisamos dessa transformação de dentro para fora. Então, foi ali que José, por exemplo, ele aprendeu a servir, a permanecer íntegro, fiel, né? A confiar mesmo sem entender. Não foi? Começa a ver ali a postura de José. Então, ele não foi fiel por causa das circunstâncias, né? Mas ele foi apesar delas. Independente do que estava acontecendo, de ser injustiçado, de ser preso, ele não ficou gritando, mal-humorado, esbravejando ali, bravo, de jeito nenhum. Mas independente das circunstâncias, ele continua mantendo o que? A retidão. Então muitas vezes o que parece a demora de Deus, né? Ele está nos preparando. Porque chegar sem preparo, gente, no destino final, pode fazer você perder aquilo que você pediu. Aquilo que o Senhor já te deu. Então Deus, ele não tem pressa, grave isso, Deus não tem pressa, tá? Mas ele tem compromisso com a minha formação, com a sua formação. Então não desiste no meio do caminho, para de fazer isso, tá? O processo, ele faz parte do propósito, fica firme, aguenta firme. Então quando o tempo chegar, esse tempo chegar, você vai entender que não foi atraso, mas foi uma construção. Veja você hoje, compare com você hoje aqui 10 anos atrás, é para ter tido uma melhora, né? Ainda mais assim, nessa caminhada com o Senhor, a maturidade sua tá é para ser bem diferente do que 10 anos atrás, quando você começou essa caminhada com o Senhor, tá?
O ponto 5 aqui, ó. Quando você acha que está parado, Deus está, sabe o quê? Te formando. Então, há fase, gente, em que tudo parece um silêncio, né? Cadê Deus? Onde Deus está? Nada acontece, né? Portas não se abrem. É aquela sensação de estar parado, né? Ninguém está me vendo mais, né? Só que no reino de Deus, o silêncio, ele não significa ausência. Sabe o que ele significa? Formação. Então, Moisés viveu isso, olha só, ele viveu, né, ele saiu do palácio, ele passou um bom tempo da sua vida e foi ficar o quê? 40 anos no deserto. Então, aos olhos das pessoas, né, foi atraso de vida, ele tá parado. Só que aos olhos de Deus, o que aconteceu? Ele estava sendo o quê? Preparado. Então, o deserto, gente, não significa vazio, tá? Atraso, mas é o quê? Uma escola para nós. Então, ali Deus, no caso de Moisés, ele tratou o seu coração, ele ensinou uma dependência no Senhor, ajustou o caráter dele. Então, enquanto o Moisés estava cuidando também das ovelhas, Deus também estava o quê? Cuidando de Moisés. Então, nem toda estação é disposição, tá entendendo? Mas sim, eu falo assim que são de estruturas, onde vai te dar força ali, ó, uma base, vai te deixar forte. Tá? Então, às vezes a gente olha isso, olha, lembre-se, são nesses momentos, no processo, que o Senhor está dando o quê? Uma sustentação muito maior e poderosa na nossa vida, tá? Então, o silêncio de Deus não significa abandono, mas eu falo que ele é um lugar profundo, onde Deus trabalha sem pressa, tá? E no tempo certo, não esqueça disso, no tempo certo, ele chamou Moisés. Ele chamou todos, ele chamou José, chamou Davi, tá? Mas quando ele chama essas pessoas, ele não chama no auge das pessoas, mas ele chama assim que acaba o processo, tá? Então, isso mostra que Deus não chama pessoas apressadas, desesperadas, mas sim pessoas preparadas. Então, hoje, se às vezes você tem essa sensação, essa impressão de que nada está acontecendo, não se engane mais, tá? Deus, ele está sim trabalhando em você, tá? O deserto, ele não é fim, gente, ele é uma transição, tá? Então o silêncio também não é vazio, mas ele é uma formação. E mesmo quando parece que você está parado, ainda está acontecendo nada, Deus está te preparando, tá? O ponto 6 aqui, propósito não é sobre posição, e sim postura. Qual a sua postura diante de tudo que você está passando? Então, muita gente acha que o chamado ele está ligado ao lugar que ocupa, o cargo da pessoa, tá? Mas Deus, ele não olha isso. Sabe o que ele olha? O coração. Então, Saul, por exemplo, ele tinha posição. O que ele era? Um rei, uma autoridade, ele tinha visibilidade. Só que ele perdeu algo essencial, sabe o que? A obediência. Então, ele queria manter o título, mas ele não sustentava o quê? Uma postura. Olha que perigo. Então, Davi já não, né? Ele tinha posição. Ele estava esquecido o quê? No campo, vamos dizer assim, né? Pela família, ninguém lembrava dele ali. Então, ele era o quê? Um improvável aos olhos humanos, uma pessoa rejeitada. Só que ele tinha um coração disponível, né? E Deus deixou muito claro para Samuel, né? O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. E, gente, isso muda tudo. Então, Deus, ele não procura os mais preparados ou os visíveis, mas ele procura os disponíveis. Você está disponível para o Senhor? Você tem feito as coisas que o Senhor pediu para você fazer? Postura é quem você é no secreto, onde ninguém mais está olhando. É obedecer, é ser ensinável, é voltar quando erra, né? É possível ter, por exemplo, posição sem propósito, sabia? Como Saul. E viver propósito em posição como Davi. Olha só, e às vezes a gente confunde tudo isso, não é? Então assim, olha, é possível ter posição sem propósito, como o Saul, tá? Ele perdeu o propósito depois que ele desobedeceu. Agora, com Davi, é possível ter propósito sem posição. Gente, isso é muito sério. Então, olha como que funciona com o Senhor. Nós precisamos entender isso. Às vezes a gente quer entender do nosso jeito, mas não. Existe um jeito correto aqui que o Senhor está explicando para nós. Então, a posição, ela pode te colocar em evidência, mas é a postura que vai te manter ali, em pé.
tá? Então, antes de querer crescer, às vezes as pessoas têm esse, negócio tem que crescer, ajuste o seu coração, tá? Porque quando a postura está alinhada à posição, isso é consequência, tá? Então, a hora que a postura se alinhar, a posição, ela vem, você não precisa correr atrás, tá? 7 aqui, o perigo de esperar o momento perfeito. Gente, muitos também acabam errando aqui. Em Eclesiastes 11:4 diz assim: quem observa o vento nunca semeará. Sabe quando você fica olhando e não faz nada? Não vai acontecer nada, tá? Então, muita gente não rejeita o propósito, tá? Ela só adia por medo, tá? Ela fica analisando demais, esperando garantias, né? Mas a fé, ela não começa com controle. Quem tem esse problema, eu aqui, às vezes fala, meu Deus, estou tentando controlar e não posso confiar no Senhor. E realmente uma prática, a gente precisa praticar isso todos os dias, né? A fé, gente, ela começa com obediência. Mesmo você não bater na conta aqui, você precisa obedecer, continuar confiando no Senhor. Sabe, a verdade é que o momento perfeito, gente, difícil ele vai chegar, quase nunca chega. E quando você ficar esperando, né, você deixa de plantar, de fazer algo, né? No reino de Deus, quem espera tudo alinhar, perde o tempo certo, tá? Então, muitas vezes, isso não é prudência. Eu falo assim que isso é medo, a pessoa tá presa, né? Ela tem medo de errar, medo de não dar conta, de não ser suficiente. E aí, o que acontece? A pessoa troca, né, os passos de fé por planos que nunca saem do papel, tá? Cuidado com isso. Então, toda colheita, ela começa com uma semente. Se eu parar de semear por causa de medo, o que eu vou colher? Tá? Então, assim, essas sementes não precisam cair num terreno perfeito, não. Deixe isso nas mãos do Senhor. O que você não... eu falo assim, você não precisa estar pronto para começar. Esperar um momento certo, você é pronto, tá? Precisa ter disposição. Enquanto você espera, Deus espera o quê? O movimento. Você precisa se movimentar. Então, é simples. Seja num pequeno. Seja até de uma forma assim que não tá... Você tá tentando fazer certo, mas não tá conseguindo. Mas faça algo. Tem que ser real. E o Senhor espera a gente corresponder àquilo que tem nos chamado. Tá? Então, é no caminho que o Senhor vai nos direcionar. Mas eu preciso colocar o meu pé ali. Tá? É no movimento que Ele me ajusta. Ó, Cidiane, peraí, ó. Não é bem assim, vamos mais para cá. Tá? Então não tá tudo definido, mas você precisa estar aqui em movimento para as coisas se alinharem. Então pare de adiar. Você entendeu isso? Pare de adiar. Comece com o que você tem agora, na sua mão. Tá? Porque quem espera o momento perfeito corre o risco, gente, de nunca viver o propósito. Tá? Olha o ponto 8 aqui. Profundidade com Deus sustenta qualquer fase. No Salmo 1 diz que quem está na palavra é como uma árvore plantada junto às águas, né? Ou seja, não é a estação que define, é a raiz. Onde está a sua raiz? Tá? A gente já falou muito sobre isso. Então, uma árvore com a raiz profunda, ela permanece mesmo seca, mesmo no calor, no vento, né? Porque a força vem de dentro, não das circunstâncias, gente. Isso também é na vida espiritual. Não, muita gente vive o quê? Momentos... emoções, mas sem profundidade. Qualquer dificuldade vem, derruba a pessoa. Tá? A palavra, ela não é complemento, entenda isso. Ela é um fundamento. E eu preciso de fundamento, você precisa de fundamento. Então não posso pegar a palavra somente com um complemento aqui. Então não é só ler a palavra, tá? Mas é meditar, é viver a palavra, é aplicar a palavra. A oração aqui também, gente, ela não é ritual não, tá? Mas ela é um relacionamento. Quando você está conversando com um amigo, você não está num ritual com ele, você está desenvolvendo o quê? Um relacionamento com ele, né? E é no secreto que você se fortalece, tá? Não é em público, não é só ouvindo pregação, só ouvindo louvor, né? Fazendo um monte de coisa ali, não parando um tempo com o Senhor. Tá? A intimidade com Deus se constrói na constância, tá? Não apenas em momentos isolados. De vez em quando eu vou parar um tempinho para orar, né? Para estar com o Senhor. Então, quando você tem raiz, você não quebra fácil, tá?
e você não se perde em qualquer fase, tá? E muito menos depende das circunstâncias de permanecer. Se hoje estiver tudo bem, não acontecer nada, eu fico firme. Não tem nada a ver, tá? Então o problema não é a fase difícil, mas é a falta de profundidade. Às vezes a gente falando, essa fase veio, me derrubou. Gente, quem tá firme no Senhor não é arrancado da onde Ele plantou, tá? Não é. Então antes de buscar resultados visíveis, fortaleça as suas raízes. Porque quem está firmado em Deus, ele permanece, ele cresce e frutifica também em qualquer estação, tá? Ponto 9 aqui, recomeçar também faz parte do propósito. Gente, isso é um ponto também que muitos desistem, tá? Então, presta muita atenção aqui. Muita gente pensa que depois que errou, tudo acabou. Não tem mais jeito para ela, tá? Só que no reino de Deus, gente, o erro não é o fim. Vou repetir. No reino de Deus, o erro não é o fim. Mas ele tem o que? Ele encontra uma oportunidade para restauração, tá? Então, Pedro viveu isso, por exemplo, quando ele andou com Jesus, só que na pressão ele não aguentou. Ele negou Jesus 3 vezes. Aí depois ele se encheu o quê? De culpa. Ele pensou em desistir. Só que eu falo, gente, uma coisa tão linda aqui. Jesus foi atrás dele. Desde Gênesis, Apocalipse, você vai ver, sempre, todo momento, Gênesis já começa falando que Deus foi atrás de Adão. Então a gente não, sabe, o inimigo ele quer que você acredite que o que você fez não tem mais jeito, que você tem que se afastar, que Deus jamais vai te perdoar, que foi um absurdo. Você já errou, já é a 5ª, 6ª, 10ª vez, você disse que você vai parar com esse vício, você disse que você vai parar, vai mudar e você não consegue. Como que Deus vai te perdoar? Ele já desistiu de você. É isso que o inimigo sobra no nosso ouvido todos os dias. Só que olha, desde Gênesis, você vê Deus indo atrás do homem. Não foi Adão que foi atrás de Deus, foi Deus que foi atrás de Adão depois que ele comeu o fruto. Depois que ele errou, se Deus fosse tão ruim como o diabo fala, que tenta, né, soprar no nosso ouvido, ou falar que Deus não lembra da gente, Deus não ia atrás de Adão. Porque Deus falou, não coma desse fruto. Adão foi lá e comeu. Mas Deus rejeitou Adão, fechou a cara, falou assim, chega, não quero mais conversa com você. Não, teve a consequência do pecado, mas Deus foi atrás de Adão, né? Deu roupas para eles se vestir, ele e Eva. Ele cuidou. Então assim, não acreditam que o inimigo fale para você quando falar para você, olha, você errou, não tem mais jeito, tá? Pedro viveu isso, então Jesus foi atrás dele, né? Só que Jesus não foi atrás dele para condenar, mas foi para restaurar Pedro. Ele perguntou 3 vezes para Pedro, você me ama, Pedro? Então era o quê? Uma nova chance para recomeçar. As três vezes, né, que Pedro negou, Jesus perguntou 3 vezes para ele, você me ama, você me ama, você me ama, né? E aí, mais do que perdoar, gente, olha só, Jesus, ele reposiciona Pedro. Aí o que ele fala? Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você entendeu? Houve uma restauração e o que? Um reposicionamento. Então isso mostra que o erro, ele não anula o chamado. Você tem um chamado, tá? Então recomeçar, gente, não é voltar do zero. Daí continuar com mais maturidade, com mais dependência de Deus, né? O problema é achar que você falhou demais para voltar. Aí que tá a questão aí, tá? Deus, ele não trabalha com limite de chance. Aí você só tem tantos de chance para você errar aqui e eu ir atrás de você. Mas Deus trabalha com corações dispostos. Então não importa o que aconteceu, o seu coração está disposto, você quer voltar atrás disso, você se arrependeu disso, você quer um novo começo, ok? Deus vai fazer isso na sua vida, tá? Então lá em Salmos 37, 24 diz assim, ainda que caia, não ficará prostrado. Então recomeçar exige o quê? Humildade. Só que mais também ele revela o que é a graça. Né? Porque quem foi restaurado, gente, vive diferente, né? E se precisar recomeçar, eu falo para você, recomece, tá? Não importa, mas recomece, tá? Mas não recomece como alguém derrotado, como alguém coitado de mim, não. Comece como alguém que foi alcançado pela graça, tá? Em Deus, o recomeço não é o fim. É uma continuação, tá? Ponto 10. O que você faz hoje pode impactar
gerações. Olha só como que nós temos que prestar atenção nas nossas atitudes, tá? As nossas escolhas não terminam em nós, sempre vai refletir em alguém. Elas constroem caminhos que outros vão percorrer. Então a Bíblia mostra que o legado, ele é construído no dia a dia, né? Por exemplo, em casa, nos detalhes, na constância. Ele não começa com algo grande, né? Mas com decisões simples. Como você fala, como você age, como você vive. Então uma oração hoje pode sustentar alguém amanhã. Um exemplo dentro de casa pode marcar uma vida inteira. Tem noção disso? O problema é que muitos subestimam o cotidiano. Vai de qualquer jeito. Aí que tá o grande erro, tá? Mas é nos bastidores que os maiores legados são formados. Gente, eu falo isso pelos nossos filhos aqui, tá? São muitas coisas que, devido ao nosso exemplo que a gente ensina, a gente vê que já entronizou isso neles. Isso é muito importante, porque isso vai impactar a geração futura, né? Então, o legado não é o que você deixa quando você vai, tá? Mas é o que você constrói enquanto você está aqui. Então, suas atitudes ensinam, mesmo em silêncio, tá? A sua postura comunica também. Então, talvez você não vê o resultado nenhum agora, tá? Mas toda semente cresce no tempo certo. Então, viva com consciência. Isso que eu deixo esse toque para você hoje. Viva com consciência, né? O que você planta hoje pode sustentar gerações, tá? Porque o seu propósito nunca termina em você. Lembra que eu já falei isso? Não tem só a ver com você, tá? Mas ele continua em quem vem depois, tá? Ponto 11 aqui. Deus usa o que você tem, não o que falta em você. Então, muitas vezes olhamos, né, para a vida e focamos só no que falta, né? Ah, falta tempo, falta recursos, falta preparo, e aí por isso a gente adia, a gente não começa. Só que Deus, ele não trabalha com o que falta em nós, tá? Mas ele trabalha com o que eu entrego. Qual a sua entrega para ele? Por exemplo, na multiplicação dos pães, né, a gente vê assim, que era pouco, né? Tinha o quê? 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, gente. Só que quando foi colocado nas mãos de Jesus, não mudou? Tudo mudou. Então o milagre não começou na multiplicação, tá? Mas ele começou na entrega. Tá entendendo? Então, enquanto muitos olham para aquilo que está faltando, Deus, ele procura disposição. Então você não precisa ter tudo, não, tá? Não fica esperando tudo prontinho, tudo jeitinho aí para fazer, não. Só que você precisa entregar o que você já tem, tá? Então, pode parecer pouco. Ah, mas eu tenho só 2 peixinhos aqui. Só que, gente, nas mãos de Deus, isso multiplica. Por isso que ele procura o quê? Uma disposição dentro de nós. Então, Moisés, ele tinha só um cajado. Só que foi o suficiente quando ele entregou nas mãos de Deus, né? O foco nunca foi quantidade. Deus não vê essa quantidade. O foco sempre foi disponibilidade. Então, pare de esperar, né, você ter tudo para você decidir fazer algo, tá? Entregue o que você tem hoje para Deus, porque o pouco na nossa mão, na minha, na sua, né, para Deus, quando tá na mão de Deus, gente, é o suficiente para algo acontecer, tá? O ponto 12 aqui, gente, tá finalizando. Perseverança é prova de maturidade espiritual. Então, Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, tá? Perseverança, gente, não é continuar quando tudo tá fácil, não, mas é permanecer quando tudo pede para você parar, tá? É seguir firme, gente, mesmo cansado, mesmo sem ver resultado, né? E mesmo quando ninguém está vendo. Isso é perseverança. Começar é importante? É sim, tá? Só que continuar é o que revela maturidade, tá entendendo? Então o cansaço é normal, só que a diferença está em não desistir por causa do cansaço. A perseverança, ela é uma decisão espiritual, não tem nada a ver com as nossas emoções, não confunda isso. É continuar orando mesmo sem resposta, é semear sem ver fruto, né? É ser fiel mesmo sem aplausos.
Isso é perseverança, né? Porque no tempo certo, gente, a colheita vem. Então você não precisa se preocupar. A colheita vai vir quando? Deixa, a colheita vai vir, você vai ver quando ela chegar. Tá? Então Deus trabalha formando raízes antes de mostrar frutos. Tá? Então quem não permanece não vai chegar. Então não tem que querer colher, né? Então enquanto você persevera, Deus está te fortalecendo, está te alinhando e também te preparando. E no final, não é só sobre o que você vai receber, sabe? As bênçãos, a gente fala, né? Coisas materiais. Mas é sobre em quem você está se tornando. Isso é o que vale, porque quando você tem essa estrutura dentro de você, essa transformação aí dentro, nada mexe mais em você. Você vai suportar pressão, vendaval, tempestade que vier, você vai ficar firme. Então eu digo para você hoje, continue, tá? Mesmo cansado, desanimado, continue, porque quem permanece até o fim vai colher, tá? Gente, foi um pouco longo hoje, mas que assunto, né? Então volta esse vídeo, anota esses pontos aí, pegue algumas frases, assim, cola na parede, no espelho do seu banheiro, sabe? Na geladeira, para você lembrar dessas palavras, que o inimigo ele tem tentado nos parar de tudo quanto é jeito. Então aqui a gente já trouxe algumas verdades, né, para destruir qualquer coisa que já tenha tentado nos parar. Tá? Então volte esse vídeo aí, que Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo.